Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você, da Newflex, que representa no Acre, colchões Confortimac, colchões magnéticos, saúde e qualidade de vida para você. E claro, do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, para você fazer economia mesmo em tempos de crise, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o empresário Paulo Henrique. Ele é o proprietário da Digicópias e também tem no mesmo grupo empresarial outras empresas, uma malharia e também uma lanchonete. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu fiz questão de te trazer aqui, Paulo, uma entrevista, tem mais de um ano, né? E a gente nunca, você agenda muito agitada, a gente não conseguiu encaixar uma coisa a outra. Para que sirva como exemplo, você é um exemplo a ser seguido. Você conta primeiro um pouco da tua história, desde lá quando você era funcionário da Copibrasa. Copibrasa. Então, a Copibrasa, ela foi pioneira no ramo de copiadoras no Acre, né? Eu tive o privilégio de trabalhar na Copibrasa com o Jairo. O Jairo, meu patrão, meu primeiro patrão na realidade, né? Meu tio também, ele é parente, ele é irmão do meu pai. E eu aprendi muito com ele na questão da inovação, de sempre estar à frente em tecnologias. E com algumas limitações da época, né? Que hoje a tecnologia, graças a Deus, é bem melhor. E trabalhei durante 6 anos e meio como funcionário na Copibrasa. Aprendi a fazer tudo, aprendi a fazer foto, aprendi a revelar foto, aprendi a consertar a máquina naquela época, aprendi a fazer chave, um pouco de carimbo. Então, aprendi do ramo do que a Copibrasa fazia, eu aprendi tudo na realidade lá dentro, né? E aí a gente trabalhou durante um bom tempo. Eu entrei lá como funcionário de serviços, atuando no setor de serviços gerais. Serviços gerais, ou seja, eu fazia tudo, eu limpava o chão, eu varria. Você tinha quantos anos na época, lembra? Na época eu comecei a trabalhar um pouco tarde, né? Minha mãe sempre quis muito que eu estudasse, embora eu nunca gostei de estudar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Eram quantos irmãos na família? Na verdade, na minha família, por parte de mãe, né? Que meus pais não são casados, né, nunca foram casados. Isso. É só eu e a minha irmã, né? Ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais nova, né? Bem mais nova do que eu. Hoje, inclusive, ela está atuando no mesmo ramo que eu. Nós tínhamos uma loja no centro da cidade, e aí eu passei aquela loja para ela, e hoje ela toca lá, ela faz... Ah, com o mesmo nome? Com o mesmo nome. Ela atuava com o mesmo nome. Hoje eu pedi a ela que desse um nome para ela, para que ela criasse a marca dela, para que, de certa forma... Mas você sempre deu um apoio moral? Sempre, a gente sempre ajudou ela, os serviços que ela não tem, que ela não faz, na loja dela, a gente dá o suporte para ela, fazendo na nossa loja. Então, é bem família. E aí... voltando ao tempo da Copibrasa, a gente saiu, eu tive um pequeno desentendimento com o meu patrão, pedi demissão para ele e fui para casa. Quantos anos depois de trabalho? Eu trabalhei 6 anos e meio na Copibrasa, né? Então a gente pode dizer que eu tinha um pouco mais de 24 anos de idade, né? Quase 25 anos de idade. E aí eu saí de lá, como eu tinha uma boa experiência como gerente, porque eu comecei com os serviços gerais, fui galgando dentro da empresa, chefe do setor e me tornei gerente da empresa. Olha aí, você começou com serviços gerais, sim, veio qualquer coisa. Alguns anos depois chegou a gerência, mas você não se acomodou, disse eu quero mais. Eu quero deixar de ser empregado para ser empregador. Foi exatamente para mim foi um desafio, porque eu nunca pensei que eu ia ser empresário. A minha vida inteira eu imaginava que eu ia fazer aquela empresa crescer, que ela se tornaria uma grande empresa, que ela se tornaria maior no estado. E de fato se tornou, né? Foi uma referência por muito tempo. Sim, né? A Copibrasa, durante muito tempo, ela foi pioneira nesse ramo. E aí, como eu lhe disse, eu saí do trabalho, fui para casa, disse, minha mãe, eu preciso voltar a morar com a senhora de novo. E aí, ela disse, pode vir, não tem problema. Eu tinha já 20 e poucos anos de idade, 24, salvo engano. Você era solteiro ainda? Solteiro, né? Solteirão, né? Na época, né? E aí, meu pai, né, me chamou no escritório dele e perguntou o que eu ia fazer na minha vida, né? Eu falei, olha, na verdade eu pretendo deixar alguns currículos em alguns lugares e trabalhar gerenciando algum lugar. Na época, inclusive, eu tenho uma grande admiração por ele, que é meu amigo, e o Adem, eu digo, eu vou deixar um currículo no Adem para gerenciar uma das lojas do supermercado, que era um ramo completamente diferente, mas quem é gerente, né? Então, e meu pai me chamou, eu contei para ele falou, não, por que você não monta isso, o que você sabe fazer, por que você não monta a sua própria loja? Aí eu ri para ele, né? Eu falei assim, isso é completamente inviável, os custos de equipamento são muito altos, né? Eu posso até de repente ter um pouco de vontade, mas não tem recurso. E ele falou, olha, você sabe fazer. O principal você tem, que você sabe fazer.
E aí, quando ele falou que eu sabia fazer, de certa forma, isso me deu um estímulo. E eu me lembro bem que o meu pai, eu até agradeço a ele isso que ele fez por mim, o meu primeiro aluguel foi lá no Terminal Urbano, né? Eu comecei uma loja lá no Terminal Urbano, que na época o nome era Foto 3. Foto 3. Né? Lá dentro do Terminal Urbano, aquele quiosquezinho do terminal, né? Você deve lembrar. E nós começamos lá. E eu me lembro que quando eu comecei com uma pessoa lá, foi uma parceria com ele, irmão César até, a gente tinha feito um negócio e não estava dando certo, né? Não estava prosperando. E aí, por uma reviravolta da parte de Deus, né? O César, que no caso eu chamava ele de irmão César, ele disse, a gente vai ter que sair daqui porque eu vou alugar para alguém. E aí de manhã a gente tocava o negócio, à tarde ele já dizia que ia alugar. Aí ele falou o valor do aluguel, era R$400 na época, eu não tinha esse dinheiro. Aí, como meu pai me orientou a montar, eu liguei para ele. Eu falei, pai, eu preciso de R$400. Aí meu pai me cedeu esse recurso e esses R$400 se transformaram em tudo que a gente tem hoje, né? Foi o primeiro investimento. Foi de R$400 que eu paguei o primeiro mês de aluguel. Pelo pai. Emprestado pelo meu pai. Eu imagino, alguns anos depois, ele se orgulha muito disso, né, Paulinho, de ter... Primeiro de ter te orientado. Segundo de ter te bancado no primeiro momento. Não deixa de ter sido, né? Eu acredito assim, eu sempre tentei me esforçar, porque, como eu disse para você, meu pai não era casado com a minha mãe, né? Então, eu sempre fui um filho de mãe solteira. Então, eu sempre tive cuidado de tentar fazer as coisas corretas, não me envolver com coisas erradas, né? Tentando, de certa forma, dar orgulho para minha mãe, né? E que acabou dando orgulho para minha mãe, para o meu pai. Hoje, minha família, graças a Deus, meus amigos, né, também, eles têm esse referencial de uma pessoa que começou trabalhando num lugar e que hoje, graças a Deus, a gente já está... Eu posso me considerar que eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Ô Paulinho, hoje você tem... Quantos funcionários no geral? Hoje o grupo inteiro, né? Na realidade nós temos um pouco mais de 70 colaboradores, todos com carteira assinada, né? E graças a Deus a gente tem avançado, o salário deles, graças a Deus, sempre teve em dias, teve algum momento que eu imaginei que não ia dar, né? Que a gente não ia conseguir honrar esses compromissos, e sempre fui muito sério e transparente com eles, né? Os nossos colaboradores, todos eles conhecem a nossa vida pessoal, o que nós fazemos, o que nós gostamos, deixamos de gostar, né? Eu costumo, quando a gente reúne com eles, que eu sempre gosto de estar com eles nas reuniões, né? Eu não deixo só a cargo dos gerentes, e eu sempre falo, digo, olha, assim como Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele pode mudar a história de qualquer um de vocês, né? Eu falo para eles, digo, olha, de repente, talvez a Digicópias para você não seja o melhor lugar, mas isso aqui pode ser um trampolim para você montar o seu próprio negócio, para você ser dono do seu próprio negócio. Uma outra oportunidade, já que eles lidam ali com muita gente. Muita gente. Potencial. Nós atendemos hoje um pouco mais de 10 mil pessoas por mês. De vários segmentos sociais. Sim, vários segmentos sociais. Desde o humilde sociais. trabalhador ao grande empresário. Todos eles, a gente atende assim muita gente, graças a Deus a Digicópias. É claro que nós temos que corrigir algumas coisas, né? Estamos corrigindo, já tentando corrigir para atender cada vez melhor o nosso público, o nosso cliente, que é merecedor disso. Mas mesmo com alguns deslizes, né? Nós somos hoje a empresa mais conceituada no estado do Acre. Temos Porto Velho também, né? Nós já temos duas lojas em Porto Velho. Olha aí. Né? E estamos prosperando naquele lugar. Sim. Ô, Neto, por gentileza, vamos ilustrar nossa conversa? Coloca aquele VTzinho lá e depois aquelas duas fotos que eu mandei para o e-mail, tá? Por gentileza. Digicópias, cópia ou impressão de todos os tamanhos. Cópia e impressão colorida para você. Encadernação, espiral e capa dura. Carimbo, chaves, crachás, digicópias. Camisas e abadás personalizados. Digicópias, menor preço e melhor serviço. Lotagem, banner e adesivos. Locação de impressoras multifuncionais. Digicópias. Paulinho, e você também investiu no ramo de alimentos, né? Sim. Apareceu uma oportunidade, né? Um amigo meu, né? Que eu, inclusive, trabalhei para ele quando eu era mais jovem, né? Quando eu trabalhava na Copibrasa, como serviços gerais, o salário era um salário mínimo, né? Então, era um salário muito baixo. E eu sempre fui um sonhador, né? Eu nunca me contentei com aquilo que estava ali somente onde eu podia alcançar. As pessoas precisam serem assim, né? Isso aí já é uma... Fala um pouco dessa foto aí, Paulinho. Então, isso daí é o caçula da empresa, né? É a FASA, né?
A FASA, ela foi uma empresa criada para atender uma necessidade de mercado local, né? Porque eu percebi que na Digicópias havia uma procura muito grande de pessoas para fazer adesivos para colar nos seus artigos de festa, né? E fazer esses artigos de festa para festas. E aí eu estudei bem o mercado, algumas viagens para São Paulo, conheci um pouco do mercado. É um mercado que quer muito, né? A procura é muito grande, né, de todas essas coisas. E aí a gente resolveu investir nisso aí, né? E a FASA Brindes foi criada para atender essa demanda, essa necessidade de fazer brindes já personalizados. Nós temos muita coisa na cidade que vende, por exemplo, esse copo, né, aqui que está com a água, né, com a Purifique. Muitas empresas vendem o copo. Nós vendemos o copo já com essa estampa. Então, ou seja, nós temos o serviço tanto de venda do copo, quanto da impressão da estampa. A estampa que você quiser, estampa colorida, estampa numa cor só, tudo isso nós fazemos com a qualidade e um padrão bem elevado. É uma empresa acreana com padrão internacional. Sim, posso Você dizer se preocupa isso. muito com essa qualidade no atendimento, no serviço, a pontualidade, sim. preço baixo. Preço bom, principalmente a qualidade nas cópias. Eu acho que não tem ninguém que faça o mesmo preço. A gente tem uma qualidade. O cliente de cópias, ele é um cliente muito exigente, na realidade, né? Ele é um cliente que ele não abre mão da qualidade. Na verdade, os nossos clientes hoje, eles não estão interessados muito no valor que custa o serviço. Porque como eles conhecem a qualidade do serviço, naturalmente o preço é por último. Né? Porque quando o cliente procura uma loja, no caso uma de nossas lojas, ele vai lá, ele quer uma cópia, ele quer uma plastificação, uma encadernação, uma plotagem, uma camisa, né? Ele pergunta se faz, nós fazemos, mostramos qual é a qualidade de serviço, ele olha e naturalmente ele faz. Depois é que ele pergunta o preço, que ele sabe que vale a qualidade que ele tem. O nosso cliente, por exemplo, ele não aceita uma cópia ou uma impressão com uma qualidade. Ele não aceita, ele na realidade criou na nossa empresa esse padrão, né? Os nossos clientes, graças a Deus, criaram esse padrão. Pois é, mas você consegue aliar uma coisa a outra, você consegue aliar qualidade e o preço. Sim, conseguimos, graças a Deus. Na verdade, não é fácil, né, você oferecer tudo isso ao mesmo tempo. Você consegue. Não é fácil e graças a Deus a gente tenta diminuir um pouco aquilo que a gente ganharia mais para tentar manter um preço equilibrado para que realmente a gente consiga ter a maior qualidade pelo melhor preço. Né? Muito bem. Paulinho, afinal de contas, mesmo em tempo de crise, você manteve um crescimento considerável. Afinal de contas, como você conseguiu isso? Na verdade, o que nós fizemos na realidade? Né? Quando a crise ela bateu na porta de todo mundo, e na nossa não seria diferente, né? Ela também bateu. A gente chamou os colaboradores, conversamos com eles, orientamos eles que nesse momento o ideal era procurar não desperdiçar. Não desperdiçar o quê? O material, não errar, não estragar, procurar cuidar bem daquilo que a gente tem. E foi muita conversa, assim, outra coisa que nós fizemos também foi abrir mão de algumas coisas que nós iríamos fazer, projetos maiores, né, para manter o quadro de funcionário. Por exemplo, nós não demitimos ninguém. Você evitou a demissão? Naquele período eu chamei todo mundo e falei, olha, se vocês nos ajudarem, a gente consegue manter todo mundo. Mas temos que manter uma pegada, não podemos mais perder aquele cliente que às vezes vem aqui, vê que a loja está lotada e sai. Você tem que estar ligado no que você está fazendo e naqueles outros que estão chegando, entendeu? Para não perder ninguém. Isso eu acredito que nós vamos enfrentar, mas dá para passar. E assim, eu fico muito feliz porque nós conseguimos, né? Por exemplo, agora mesmo nós vamos fazer, até o final desse mês, uma reforma dentro da loja, uma reformulação dentro da loja, e a loja vai mudar completamente dentro. O layout interno da loja vai ficar melhor para o cliente ser atendido. Nós estamos tentando implantar senha para que ele não fique mais ali meio que desapercebido, porque às vezes, como é muita gente, você já visitou nossa loja, você sabe como é que é, às vezes não dá para a gente organizar todo mundo, né? Mas a gente vai tentar, o projeto ficou muito bonito, né? A gente fez um projeto muito bonito mesmo, um layout interno da loja muito agradável, onde o cliente vai poder entrar. Pois é, isso que eu falei. Tem um problema que você ainda não conseguiu resolver. Devido à qualidade, à pontualidade e o preço baixo, sua clientela aumenta a cada dia e tem horas que complica o atendimento. Mas isso é um bom sinal também, né? Claro que as pessoas estão voltando, indo e voltando, recomendando. Sim. Né? Na realidade, assim, o que eu atribuo a esse sucesso todo é Deus, sabe? Deus, ele me direciona. Você sempre foi temente a Deus? Não? Eu me converti, né, a Cristo Jesus com 27 anos de idade.
né? Já era empresário, já tinha, mesmo não conhecendo Jesus, ele já me orientava de uma forma que eu não entendia quem era. Eu não entendia quem era, eu sabia que era alguém que não era eu, que dentro da minha capacidade humana não dava. E eu atribuo muito a Deus a tudo isso, porque quando eu trabalhava com foto, o nome da nossa empresa era Foto 3, né? Foto 3 digital. E por uma revelação do Espírito Santo, eu um dia dormi, acordei pela manhã, ele disse, muda. Eu disse, mas como muda? Eu sou muito bom nisso que eu faço. Eu amo mexer com fotografias, com revelação de foto. E ele disse, muda. Eu disse, então como? Aí ele me direcionou o que eu fiz. Nós pegamos alguns recursos, vendemos algumas coisas que tinham, vendi uma casa, vendi uma moto, que eu tinha uma caminhonete, vendi tudo e fiz um investimento bem alto e mudei. O que nós fizemos? Debaixo dessa direção de Deus, do Espírito Santo, nós mudamos de foto para um centro profissional de reprografia, que é a Digicópias hoje. Que bom. Né? Então nós profissionalizamos a empresa. Né? Paulinho, evidentemente que crescer até que não é tão difícil, mais difícil é se manter lá no topo. Você está conseguindo fazer isso? Eu esse ano, quando eu recebi o relatório do que tinha acontecido no ano passado, na realidade eu me surpreendi. Porque ano passado, como eu disse para você, nós tivemos algumas dificuldades, muitas dificuldades, não foi poucas, tiveram, né? Foi bastante, que eu cheguei a um momento assim que eu disse, meu Deus, será que foi que aconteceu que a gente parece que não está tendo fôlego, não está conseguindo reagir? E foi o ano que nós mais crescemos. Na crise? Na crise. Então, crise. Eu fiquei impactado com isso. Porque... Você fez algumas promoções, Paulinho? Olha, nós fizemos algumas, né? Inclusive, algumas delas ainda estão hoje, né? Na realidade, que é a da camisa, né? Nós fazemos camiseta, você sabe disso muito bem. Aliás, você veste o nosso time tem 3 anos seguidos. Pois é, entendeu? Parceria assim, com o Digicópias e com o Araújo. E aí, algumas promoções que nós fizemos, uma estratégia, ligamos para os fornecedores também e falamos para eles, explicamos para eles como é que estava a situação. E eles até ficaram surpresos, porque muitas pessoas avisam e não tem essa parceria. Na verdade, os nossos fornecedores são parceiros nossos. Né? São parceiros que nós temos. E aí, nessas conversas, alinhamos, fizemos alguns acordos financeiros e comerciais e conseguimos passar algumas promoções para os nossos clientes. Né? Isso nos ajudou bastante. Paulinho, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelo sucesso. Foi um prazer te receber aqui. Você vai voltar outras vezes, até para servir como exemplo para alguns empresários que estão em dificuldade e que acham que chegou o fim da linha. Não chegou. Tudo pode ser resolvido, basta ele ter boa vontade, perseverança e acreditar em Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, né, e desculpa, né, pelo tempo aí que a gente acabou demorando para vir aqui no seu programa, mas eu quero agradecer a oportunidade e agradecer, né, a minha esposa, a minha família, né, que tem me abençoado tanto, né. A minha esposa, ela é coluna comigo nesse projeto, né. Primeiro Deus, claro. Minha esposa, minha família, né, nossos pastores também que nos cobrem, graças a Deus, apóstolo Alexandre, apóstolo Fabiane, que tem nos ajudado, nos orientado, né, direcionado nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus, né, a você, né, pela oportunidade que você tem nos dado aqui no seu programa, né, e dizer que voltaremos sim para anunciar algumas promoções, para alguns projetos novos que nós temos aí, né. Muito obrigado aí pela sua ajuda aí. Sucesso. Muito obrigado. Para você, a sua família e todo o seu grupo, digo, empresarial. Amém. O programa volta na próxima terça-feira, porque amanhã é dia de debate aqui na TV Rio Branco e na segunda-feira é dia de programa da Jô. Só a TV Rio Branco faz isso para você. Tenham todos uma ótima semana, né? E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite.